no meio de toda essa treta que envolve pastor falso profeta e Michele, com seus sonhos de ser senadora, se utilizando ali do caquético cascudo, fazendo carícias em seus cascos e mentindo em plena manifestação dos bovinos, golpista tentando sair pelo ladrão, o Drácula, se posicionou. Ele tem autoridade, por ser um príncipe das trevas, de opinar no quesito perdão a bandidos, né? Ele tem essa prerrogativa porque ele consegue negociar ali a mediação direto com o chefe. E conversou ele com o chefe, e durante aí uma palestra nos Estados Unidos, ele falou que o STF teria que rever as penas dos golpistas. Eu acho melhor o próprio Supremo Tribunal resolver esse assunto. Porque o problema não é da punição. A punição, acho que ninguém discute que teria que existir. O que tem se discutido é a dosagem, a chamada dosimetria da pena, né? E eu já dei uns palpites nessa direção, eu acho que o Supremo, se resolver, ou melhor, se receber vários pedidos daqueles que foram denunciados ou estão cumprindo pena, não é improvável que o próprio Supremo possa dosar novamente essas penas, portanto reduzi-las. E não haveria um conflito entre o Congresso Nacional, por força da anistia, e a própria decisão do Supremo. Eu até faço votos que caminhem por esse caminho, que é mais tranquilo para o país. Gente, o Drácula entrou em ação. E vocês sabem, né? Quando o Príncipe das Trevas fala, é porque tem golpe à vista. Mas o golpe previsto a partir do golpista draculesco não prevê Bolsonaro e sua caterva. Isso significa que as trevas já se articulam para encontrar um meio termo, burlar a lei e dar uma sossegada nos ânimos daqueles que querem pegar carona nos presos para se libertarem. As trevas decidiram que Bolsonaro está fora e que já tem outro para substituí-lo e que, portanto, pode apodrecer na cadeia e fazer esse caminho de ida e de volta. Ora na prisão, ora no hospital. Ora no hospital, ora na prisão. Está decidido já nas trevas, já foi confabulado. O Drácula é uma autoridade. E se o Drácula, sendo professor de direito constitucional, está sugerindo que o Supremo esqueça as leis e haja politicamente, legislando inclusive, invadindo o espaço do legislativo, e se ferrando, né? Porque se o STF resolve seguir o conselho do professor de direito constitucional, legislando, amenizando pena prevista pelo legislativo, que é quem cria leis, vai prender o rabinho e cair na armadilha do eles estão legislando, estão invadindo o poder do legislativo. Olha, entende? Quanto mais alguém se deixa guiar pelo Drácula, tanto mais se afunda nas trevas. Entende? Vem cá, Gilmar, vamos rasgar a Constituição, vamos reescrevê-la aqui entre nós. Aposto que até o André Mendonça, que tá sempre perdido ali, não sabe o que tá fazendo ali, mexendo naqueles papéis, até ele na hora, quando se trata de rasgar a Constituição, até ele ficaria ativo e muito proativo. Ele, o Nunes, vamos rasgar mesmo. Vamos reescrever a Constituição, porque o Drácula falou. Você imagina se o STF cai nessa. Aí sim o rabinho ia ficar bem preso para futuras chantagens. Lembram lá? A gente abre aqui um precedente, né, para perdoar todas as possíveis tentativas futuras de golpe. E a gente vai rasgando aqui. Logo, logo não haverá mais leis em relação a nós. O Drácula, já muito hábil na arte de golpear, sugeriu, mas na sugestão dele ficaram de fora os chefões, dando um sinal claro de que os chefões estão ferrados. As trevas já descartaram os chefões, porque as trevas são assim. Elas escolhem novos objetos, bonequinhos para serem usados, e os antigos, joga fora essa porcaria, né? É assim, é dessa forma que Bolsonaro é visto entre a cúpula do mal, a qual ele serviu e da qual faz parte também o pastor e falso profeta, o Maracutaias. Vou falar sobre isso, gente, mas vou pedir a você, com todo carinho, deixa o seu like, seu coração, que pulsa por um Brasil melhor, mais justo. Engaje meu canal, se inscreva se você não é inscrito,
para receber notificação, para você saber o que está acontecendo, o que eu estarei comentando. Eu sei, você vai assistir esse assunto em outros canais, mas não vai assistir do meu jeito. E eu sugiro que você deixe de assistir os outros, assista o meu. Que eu vou falar a mesma coisa, mas eu vou falar com mais leveza. Você não vai ficar... Sabe aquela coisa, aquela angústia? Você não vai ter, porque aqui a gente vai zoar da cara dos pilantras e você vai ficar sabendo o que tá rolando também, tá vendo? Então não assista os outros. Já que os outros não querem ajudar a mim, eu sugiro que não assistam a eles e assistam a mim. Que eu vou atrás da informação e vou trazer tudinho pra vocês sem sensacionalismo. Assim, eu vou descortinar e vocês vão ver as trevas ali arquitetando modos e maneiras de destruir o Brasil. Eu vou colocá-los todos diante dos seus olhos e você diz assim, nossa, como eles são esquisitos, peladinhos. Eles parecem ser tão poderosos. O Lixonauro, o Satasnauro mesmo, parece ser tão forte, mas assim, desnudado, é um merda. Peço que você, se você pode, e ó, eu tô com muito pouco apoio aqui, sério. Pouquíssimas pessoas, sério, gente. Tá difícil. Ajuda na chavinha se você pode. Faz isso se você pode. Ajuda esse canal, porque se você ajuda a manter esse canal, eu posso me dedicar mais. Já pensou num conteúdo com muita informação dessa forma, como eu faço? E para ter esse conteúdo, eu preciso me dedicar. E para me dedicar, eu tenho que abrir mão de outras fontes de renda. E aí, ó, que é o que tá acontecendo. Tá acontecendo já. Então ajuda na chavinha, tá? E vamos em frente, né? Que eu tenho que falar muito dessa gentalha. Gentalha! Existe um acordo lá nas trevas de se resolver essa questão da reivindicação que está sendo feita pela anistia, que seria o perdão irrestrito aos criminosos, bandidos e destruidores do patrimônio público que atentaram contra a democracia. O Drácula, com a autoridade de um professor de direito constitucional, mentiu acerca do direito. É impressionante este mundão. As trevas, elas não respeitam as regras. E até um professor de direito constitucional pode, vez ou outra, falsear, escamotear, porque acostumou-se no Brasil a usar de autoritarismo quando necessário, de usar da força quando interessa a alguém, e até mesmo violar a lei, atribuindo esta função à própria lei. Olha, vocês guardiões da Constituição devem burlar a própria lei para atender a esta demanda que tanto se choraminga por aí, visando perdoar os líderes da facção criminosa. Eu estou muito impressionado. Porque o Drácula, se o Drácula é golpista... Eu quero dizer a você e a todos que eu tive muito gosto em ser presidente da República. Eu não almejei jamais isso. De vez em quando diziam, o Temer é golpista. Aliás, ouviram uma breve referência de que eu teria apoiado a ideia do golpe. E diferentemente até, quero esclarecer desde já esse ponto, diferentemente disso, o fato é que quando começou essa história do impedimento da senhora ex-presidente, como vice, é sempre o primeiro suspeito, o que é que eu fiz? Eu vim logo para São Paulo. Você sabe que eu passei praticamente 4 semanas aqui em São Paulo e só voltei 3 dias antes, ou 4 dias antes, da Câmara dos Deputados votar essa matéria, que senão também ficaria mal para mim. Então, o primeiro ponto é esse. Eu jamais apoiei ou fiz empenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente... Sugeriu que o próprio STF deveria rever as penas, o que ele não poderia falar sendo ele um professor de direito constitucional, uma vez que não cabe ao STF legislar. Eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir. Basicamente funcionaria assim. Xandão, Gilmar, vem cá, Gilmar. Você que também é professor de direito. Vem aqui. André Mendonça, não, você fica pra lá porque você parece que você tá assim, numa viagem psicodélica, perdido entre os papéis. Não sabe o que tá fazendo ali, né? Não sabe se tá no culto, não sabe se diante de ti está a Constituição ou se está a Bíblia. Você está meio confuso. Então, André não precisa participar, tá? Entre mudo e saia calado. O Marco Taia vai te dar um conselho, tá? Marco Taia, fala pro André Mendonça. Provérbios capítulo 17, versículo 28. Até o tolo, quando se cala, se passa por...
Isso, Maracutaia. Merdonça, fique fora. Porque você vai vir aqui, vai se perder nos papéis, vai ficar enrolando, e aí vai ficar dividido, esquizofrenizado entre se atende a demanda dos milicianos, se atende a demanda gospel, ou se você rasga a Constituição. Então, fica pra lá. Nós vamos rasgar a Constituição que o Drácula, professor constitucional, quer. Vem cá. Vem aqui também. É você. Vamos conversar. Olha só. Aqui tá dizendo que a pena para este crime, que são 4 crimes. Não é verdade? Esqueci o nome dos caras, velho. Esqueci o nome dos caras. Eu só tô lembrando. O Nunes. É o Nunes. Nunes, vem cá, Nunes, você também. A gente sabe que você é bolsonarista. Tá jogando no time dos golpistas, mas você me parece um pouquinho mais, assim, centrado. Parece que não perdeu o juízo. Vem cá. Dino, me alcança a caneta ali, faz favor, Zanin. Vamos riscar aqui. O Congresso, né, o Legislativo, formulou essas leis aqui. Inclusive, algumas penas são mais duras porque que foram votadas no período do Bolsonaro. O próprio Bolsonaro sancionou. Ele endureceu as penas para esse tipo de situação, porque o que Bolsonaro pensou? Vem cá, Xandão. Ele pensou assim, nós vamos dar um golpe, vamos nos perpetuar no poder e, com certeza, a esquerda vai se organizar em protestos. Aí nós vamos endurecer as leis e a gente vai botá-los todos ad eterno na prisão. Então vamos sancionar uma lei bem dura. Essa lei que foi sancionada pelo Congresso, vamos rasgar. Me empresta a caneta. Vou riscar aqui. Isso, eu vou escrever. 6 anos, eu vou colocar 6 meses. 6 meses. Essa outra lei aqui, golpe de Estado, é tanto, vamos reduzir para 1 mês. Era fácil, né? E aí não precisa de Congresso. Isso é a porta de entrada. Essa ideia do Drácula, não à toa, não para menos, ele é o golpista. Ele é um golpista. Um professor de direito constitucional golpista. Não para menos, golpista, sugeriu que se fizesse isso. Olha, para evitar essa coisa dos protestos e gente reclamando porque a lei é muito dura, o STF pode rasgar a lei. Igual nós fizemos quando caçamos a Dilma. Rasga-se a lei. A lei não é feita para ser respeitada, porque nós aqui do alto, ou do baixo, das trevas, a gente decide e decide pronto. Então, o príncipe do mal autorizou o STF a rasgar a lei e resolver essa situação. Só que o que me pareceu bem interessante, e essa parte positiva de todo o discurso golpista do Drácula, Já estão. é que Bolsonaro e sua caterva não foram contemplados neste ato de rasgar a lei. A lei só seria rasgada em relação aos que já estão presos e não aos que serão presos. E todos os protestos e manifestações do gado e os movimentos bovinos por perdão amplo e restrito dizem respeito a Bolsonaro, pastor do cão, maracutaias, outros líderes, principalmente a cúpula do Partido dos Ladrões e deputinhos golpistas que estão em pleno exercício dos seus mandatos. E você os verá nas manifestações em prol do gado? Óbvio que não. A Michelle falou, a nossa Débora. A nossa Débora pegou 14 anos de prisão. Como ela é ridícula. Gente, eu tenho sido polido. Sério, eu tenho tentado ser polido. Falei assim, não, cara, mas é uma ordinária, né? É uma mentirosa. Ai, deixa eu cuidar dos cascos do meu boizinho. A gente sabe que vocês se odeiam. Se odeiam. Pegar aqueles cascos na mão e verificar as ferraduras é uma tarefa difícil e não tão difícil se você já se acostumou a se projetar na vida às custas de tais sacrifícios, né? Aí não é difícil porque a ambição é a motivação. Ou se limpar estes cascos significa, talvez, ser eleita senadora, por que não limpar os cascos? Né? Se para ser eleita olha, gente, o cenário futuro do Brasil não é bom. Nós temos a Damares, senadora.
E teremos provavelmente uma Micheque, senadora, às custas dos cascos do marido, de acordo, né? Se é minha esposa aí, me obedece e, em contrapartida, pode se divertir com o maquiador. Aproveitar e também, quem sabe, ser uma senadora. Basta comparecer nas manifestações e mentir contra a justiça, contra a lei, contra a verdade. Se unindo ali com o pastor Maracutaias, que perdeu completamente o pudor. Gente, tem gente que ainda frequenta a igreja do Maracutaia, eu queria saber. Que lavagem cerebral foi essa que vocês receberam? Porque todo mundo está vendo que ele é falso profeta. Ele disse, profetizou. Uma mistura de profecia com cacetada. Ele foi uma profetada. Que Bolsonaro era escolhido porque era tonto, porque era louco, porque era tudo aquilo. Porque Deus escolheu ele. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor. As desprezíveis, que podem ser descartadas. As que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Os abobados, assim, distorceu um pouco ali, por conveniência, o que está escrito, e ali, por conveniência, ungiu o cascudo de escolhido e seria reeleito, o próprio Edir mais cedo. Também falou que Bolsonaro seria reeleito e todos nós saberíamos quem era o verdadeiro Deus. Se era o Deus do Bolsonaro ou se era o Deus da esquerda. E vamos esperar até o dia 30 e vamos ver quem é que vai ganhar. Quem é que é o Deus verdadeiro. Pelo menos a gente vai saber quem é o Deus vivo. É ou não é? Se é o Deus da esquerda ou o Deus da direita. Trechinho para você não se esquecer jamais da profetada do Edir Macedo. E a gente ficou sabendo, essa foi verdadeira. A gente ficou sabendo que o Deus verdadeiro é o Deus da esquerda. O desafio que fez foi o Edir mais cedo. Quem venceu foi a esquerda. Tá aí uma verdade de um profeta só metade falso. Que ele garantiu que Bolsonaro seria reeleito e Bolsonaro perdeu. Mas ele disse que saberíamos quem é o verdadeiro Deus. E nesta parte da profetada, ali está a verdade, né? Já sabemos que o Deus deles é o Deus mentiroso, que mente, que distorce a lei, que ataca os poderes constituídos, que se engaja pela eleição de Herodes, de César o Grande, do faraó. É uma coisa assim, Jesus, imaginou Jesus envolvido? Fazendo reuniões públicas e falando do alto do palanque o quanto César era melhor que Herodes, o quanto talvez Jerusalém teria que ser entregue aos egípcios, alguma coisa nesse nível. Assim, eu não estou falando no contexto histórico, entende? Estou só criando aqui uma analogia, tá? Estou só fazendo uma comparação. O Brasil é o Brasil do autoritarismo. No evento dos bovinos, pedindo anistia a criminosos, estava Tarcísio, que estava ali unicamente porque quer os votos que vão sobrar. Quando o Bolsonaro, em uma hora ele vai ter que sair do hospital e já vai estar pro lado de fora o camburão esperando, já vai estar ali estacionado ali pro lado de fora, já na expectativa, botou o casquinho para fora da porta do hospital, já vai ser grampeado. Pum, vai ser o pulo prepá. Vai adoecer. Ai, ai. Eu sugiro que lá na Papuda não sirvam a ele jamais camarão. Porque se vocês servirem camarão, ele vai entupir novamente. E vai ficar nesse mimimi de ir pro hospital e volta pra cela, e vai pro hospital e volta pra cela, e vai pro hospital e vai ficar essa palhaçada. E a Globo filmando, coitadinho dele, preso de novo, tá morrendo, estão me levando preso. Cadê o homem forte, valente? Acabou, né? Vai mungindo pro presídio.